E eu tenho um tempo aqui para compartilhar um pouquinho da palavra com você. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Gênesis. Nós vamos lá para o primeiro capítulo de Gênesis. Eu ouvi algo sobre esse texto. Eu vou ler com você do verso 26 ao verso 31. Mas aonde esse trecho me chamou mais atenção foi o verso 26, e depois eu quero me deter nele um pouco mais. Mas eu vou passar para você exatamente aquilo que Deus fala ao meu coração, aquilo que eu vou pensando, que vem de encontro ao meu coração, né? Nada diferente disso. Não quero passar para você uma mensagem que ela não tenha sido edificante para a minha vida, né? Vamos lá. A partir do verso 26, Deus tinha criado todas as coisas, e no verso 26, então disse Deus: façamos. Presta bem atenção em cada palavra aqui, porque elas não estão isoladas, elas estão dentro de um contexto. A exemplo, a palavra façamos, ela não é uma palavra isolada, porque dá a ideia de que é mais de um, dá a ideia da trindade, amém, queridos? Dá a ideia de que existia uma reunião solene, algo muito poderoso reunido, e tratando de coisas tão importantes para a nossa vida, para aquilo que nós somos hoje. E aí, eles disseram: façamos o homem, depois de ter feito tanta coisa, façamos agora o homem. E esse homem foi feito, ou será feito, a nossa imagem. Fale comigo assim: conforme. Então preste atenção também nessa palavra. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse. Então Deus criou o homem, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles criaram o homem e criaram a imagem, mas conforme a semelhança. A imagem de Deus, mas conforme a semelhança de quem? A semelhança do próprio Deus. Então eles criaram uma imagem, mas a semelhança de alguma coisa, a semelhança de Deus. E pediu para que, na medida que ele criou, ele disse que esse homem dominaria sobre todas as coisas. E definiu aqui algumas coisas que o homem dominaria, meio que mostrando no contexto geral o domínio do homem sobre todas as coisas que Deus já tinha criado. E aí no verso 28, ele abençoa. Deus os abençoou e lhes disse. Abençoar, a gente sabe que significa liberar, né? Liberar para ir. Deus, ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E depois que ele fez isso, ele disse para o homem: domine sobre essas coisas. E depois ele falou: eu vou te abençoar, eu vou te liberar para ir, para que você possa agora fazer aquilo para o qual você foi feito, né? E aí ele disse, junto com a bênção, ele disse: vocês estão abençoados, agora sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi.
E Deus olhou a obra feita e ele viu o que havia feito. E quando ele olhou e viu o que havia feito, ele disse: e tudo havia ficado muito bom. Amém? Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. E a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou da sua obra, né? Deus foi apreciar a sua obra num todo. E certamente Deus foi olhar para o homem e foi ver agora a reação do homem. Que homem é esse? Que homem que foi esse que Deus criou? Queridos, a primeira coisa que eu quero aqui definir para você é que o próprio Deus, ele olhou para o homem, ele criou o homem, certo? E ele falou naquela reunião: façamos o homem a imagem, uma imagem, algo externo, algo que as pessoas vão ver, mas essa imagem vai ser conforme alguma coisa, vai ser conforme a semelhança nossa, do próprio Deus, da própria Trindade. Então, quando Deus fez aquela última obra, porque a Bíblia diz que foi o 6º dia e no 7º ele já não fez mais, ele descansou. Então, a gente entende que foi a última obra que Deus fez. Ele concluiu a obra e ele viu que aquela obra estava acima das obras que ele tinha feito. E ele falou para aqueles homens, ou para eles mesmos ainda: eles vão dominar sobre todas as coisas que já foram criadas. Amém? Eu quero lembrar a você uma coisa: nós, homens, criados por Deus, fomos feitos para dominar sobre todas as coisas. Amém, igreja? A gente não pode esquecer disso. Se a gente esquece disso, certamente nós vamos lembrar de outra coisa. E quando eu não domino, eu sou dominado. Esse é o grande risco. Bem, e Deus disse: vocês vão dominar sobre as coisas que eu já criei. Como o homem foi a última coisa, então esse já foi um sinal de que o homem teria domínio sobre todas as coisas. Certo? Mas teve mais um sinal de que Deus tinha feito a última obra dele para dar início a algo sobrenatural, que é a história que nós vivemos. Ele disse: olha, eu terminei a obra, vi a obra, e essa obra que foi feita, que eu estou vendo agora, que agora está concluída, foi muito bom. E por que eu estou dizendo para você que essa fala de Deus foi diferente? Porque as obras que ele fez anteriores, elas foram boas. Fale comigo, boa. Só que aqui, usa-se uma outra expressão, e eu posso afirmar para você que essa outra expressão tem a ver com algo que é mais. Algo que não é o natural, que não é o normal. É algo que está acima do normal. E Deus falou: o homem, então, ele não é normal. Ele está acima da normalidade, porque o que eu fiz agora e estou vendo é muito bom. Amém? Quando Deus fez a mim e a você, e Ele nos deu autoridade para dominar sobre todas as coisas, Ele também olhou e viu que a obra era muito boa. Mas sabe o que é interessante? Essa obra não foi boa porque nós éramos bonitinhos, não. A obra não é boa porque você é bonitinho, não. A obra não é boa porque você é inteligente, não. A obra não é boa porque você é mais assim, mais apurado, mais elegante, é mais, não. A obra é boa porque Deus fez a mim e a você a imagem conforme a semelhança dele. Deus pegou algo que sou eu e você, e que os homens podem ver,
e que nós temos imagens aparentemente diferentes, né? Figuras diferentes, quando nos olhamos no espelho, vimos pessoas diferentes um dos outros. Ele pegou essa imagem e colocou dentro de nós a vida dele, quem ele era. Por isso, o conforme ao quê? Dando a ideia de que é ligado a alguma coisa. Essa conjunção mostra que a imagem que nós temos, ela não é só, não é isolada, ela está ligada a alguma coisa. Quem nós nos mostramos ser, o que nós nos mostramos ser para essa sociedade que nós vivemos, não está só, está linkado a algo. Amém, queridos? Deus nos formou da semelhança dele, de quem ele era, do que ele era, da própria pessoa de Deus. Por isso que a responsabilidade é muito grande. Então vamos lá. Não dá para a gente poder entender isso sem entender quem é esse Deus. E aí, eu vou falar isso mais para frente, mas eu quero já lembrar a você. O que nós vimos hoje de distorção na nossa sociedade é porque as pessoas não conhecem os atributos desse Deus que nos criou. Porque se nós conhecemos os atributos de Deus, os seus valores, o seu caráter, fica mais difícil de eu errar. E fica mais fácil para eu acertar. Mas quando uma sociedade feita por homens, que Deus criou, se afastou de Deus e não quis mais reproduzir a imagem de Deus, porque começou a utilizar de semelhanças, já não mais a de Deus, mas a do pecado, trouxe o dano que nós vivemos hoje. Trouxe a sociedade comprometida que hoje existe. Então, por que a sociedade hoje está comprometida? E se não for a igreja, eu e você, que somos restaurados em Cristo, posso ouvir um amém? Somos restaurados em Cristo, não é verdade? Cristo nos restaurou, e a primeira coisa que Cristo quis fazer em nós foi restaurar o quê? A imagem que estava distorcida. Os valores, os atributos que já não eram mais de Deus. E sim, conforme aos padrões desse mundo, aos valores desse mundo. Por que o homem teve esses valores distorcidos dentro dele? Porque o homem foi fazer uma parceria com quem não deveria. Ele fez uma parceria com o diabo falou ao seu ouvido, ele ouviu, e ele reproduziu os atributos do diabo, e a imagem dele ficou distorcida. Então você há de convir que o que a gente vive hoje é simplesmente a ausência do próprio Deus na vida das pessoas. Só isso. É isso que acontece hoje na nossa sociedade. E por que estamos falando disso aqui nessa manhã? Por que precisamos olhar para isso e, mais uma vez, tentar entender esse contexto? Porque se nós não tomarmos cuidado, os nossos atributos que nós cremos que vêm de Deus, podem também ser comprometidos, se eles não permanecerem em Deus. Então eu quero mostrar para você aqui, só a nível de amostragem, você já conhece, aquele texto de Gálatas capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito. Então, queridos, olha só, não tem para mim, Lúcio, não tem, a Bíblia é recheada dos atributos de Deus, tá? Se você for pesquisar, você vai encontrar vários atributos de Deus, vários, né? Deus é soberano, Deus é rei, Ele é Senhor dos senhores, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele tem muitos atributos, muitos. Mas Ele tem alguns atributos que fica muito claro para nós nesse texto, para o nosso dia a dia.
Presta bem atenção, porque é exatamente isso que nós vivemos no nosso dia a dia. Então ele fala que o fruto do Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, certo? É o Espírito que estava lá no início, e junto com o Pai e com o Filho disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança de nós mesmos. Mas o homem se comprometeu, se corrompeu e fugiu da presença de Deus, foi embora da presença de Deus, e aí os seus atributos que eram de Deus foram comprometidos por causa de uma coisa que nós chamamos de pecado, que é desagradar a Deus, que é ofender a Deus, que é comprometer o caráter e as virtudes de Deus. Você há de convir comigo de que nós não precisamos ir em muitos outros lugares, tem muitos outros lugares que você pode ir, mas nós não precisamos ir em muitos outros lugares para descobrir alguns atributos de Deus? Então, alguns estão aqui, ó. Preste bem atenção nisso, porque é exatamente isso que vai sendo roubado de nós, e vai comprometendo o nosso caráter, e vai comprometendo os atributos de Deus na nossa vida. É muito simples, queridos. Não tem que andar muito, não tem que pesquisar muito, porque aqui Paulo fala para a igreja dos Gálatas, aos Gálatas, ele fala exatamente o que a gente precisa ouvir para a igreja de hoje, para nós vencermos o pecado e para nós sermos a referência numa sociedade que está comprometida da sua imagem. A imagem do Brasil está comprometida lá fora. Eu não gosto muito disso, porque eu não vivo lá fora, eu vivo aqui. Eu não vivo lá fora, eu vivo aqui. Né? Mas é muito dolorido quando eu não preciso ir lá fora para saber que a imagem do Brasil está comprometida, porque o meu vizinho está falando. Meu vizinho está falando que a imagem do Brasil está comprometida. As reportagens estão falando. Mas eu e você, que temos os atributos de Deus dentro de nós, quem somos nós? Qual é a nossa imagem? O que tem ficado de nós como igreja? E eu assumo essa responsabilidade com você? Qual tem sido a minha imagem para você? Qual tem sido a imagem minha, Lúcio, para você? Ou para a sociedade que não me conhece? Ou para aqueles momentos que eu só passo e nem falo? Porque às vezes as pessoas acham que um bom testemunho é aquele que fala. Tem pessoas que querem testemunhar falando. Não precisa. Você só precisa ser. Porque quando você tem os atributos de Deus, você é diferente. Amém? As pessoas vão ver e vão falar. Ó, é diferente. Por quê? Por causa da imagem que você está passando. Mas qual a imagem que o homem passa hoje? Hoje a imagem que o homem passa é... E o amor? Ah, não, nos últimos dias o amor se esfriaria. Deixa eu te falar uma coisa. Em mim e você não pode, não. Porque já que nós somos de Cristo e Ele restaurou a imagem distorcida em nós, não é verdade? Ele não distorceu? Ele não restaurou? Ele não restaurou a imagem? A imagem do homem estava comprometida, ele veio como homem, e com a sua divindade, ele restaurou a imagem do homem, e morreu pela vida do homem, para que o homem tivesse a eternidade dentro do seu coração. Mas e o amor? Como fica em nós o amor? Como fica em nós a alegria? Como fica em nós a paciência, a paz, a amabilidade, a bondade, a fidelidade? Virtudes, paciência, virtudes de quem é paciente. Amabilidade, virtudes, atributos de quem ama. Bondade, atributos de quem é bom. Fidelidade, atributos de quem é fiel. Bota o 23, por favor, que a gente termina aqui. Mansidão, atributos de quem é manso. Queridos, mansidão não tem a ver com uma pessoa, desculpe o termo que eu vou usar, tá? Mas só para você entender, uma pessoa apoia,
que todo mundo pisa nela. Não, cuidado, para você não avaliar alguém que é manso como alguém que é poia, que é lerdo, que é passivo. Cuidado, porque às vezes tem pessoas pacientes, mas com muita autoridade. Cuidado, porque a sabedoria não está em você ter que ser duro o tempo todo, firme o tempo todo. Não, a sabedoria de Deus está naquele que é manso. Que coisa, né? Deveria ser diante de uma sociedade como essa, eu deveria ser firme, muitas vezes até áspero, para o outro se colocar no lugar dele. Você quer colocar alguém no lugar dele? Seja manso com ele. Aí você pode estar pensando assim, mas é difícil demais. Tem horas que é. Mas você não precisa perder a mansidão quando você tem que ser firme. Quando você tem que falar a verdade, você não precisa. É a mesma coisa do domínio próprio. Parece que domínio próprio é o contrário. De eu ser aquela pessoa dura e que não consegue controlar nada. Não. Você quer ver uma virtude do domínio próprio? É falar menos e escutar mais. Graças a Deus que os meus 51 anos têm trazido para mim algumas coisas boas. E uma delas é um pouquinho mesmo de sabedoria para entender que eu preciso mais escutar do que falar. Porque quem fala demais se atropela nas suas próprias palavras. Essas virtudes, fale comigo, são de Deus. Elas não são do diabo. Elas não são desse mundo. Elas são de Deus. Essa semana eu estava na minha casa, pedindo perdão à minha esposa e aos meus filhos, por algumas falhas minhas, que muitas vezes passa por eles e compromete a vida deles. E eu, como cabeça, e falhando ainda por cima, é muito ruim, porque começa na minha casa. Ser manso para mim começa na minha casa. Ser manso para mim, ter domínio próprio, começa na minha casa. Bota o 22, por favor. Ter essas virtudes, alegria, paz, paciência, uma expressão de amor, bondade, fidelidade, começa na minha casa. Não pode começar aqui, queridos. Aqui é fácil. Deixa eu te falar, aqui é fácil, aqui são poucas horas. São poucas horas. Então fica mais fácil de eu mostrar quem eu sou através de uma imagem que eu crio, que eu maqueio para estar aqui. Entendeu? Então nós precisamos pensar, por que a sociedade está do jeito que está, por que o mundo está do jeito que está, por que o Brasil está do jeito que está, por que... Queridos, não é por causa do político, não, para com isso. Não é por causa do empresário corrupto, não, queridos. Não. E o marido que trata mal sua esposa? E o marido que é grosso com seus filhos? Aliás, o pai, né? E o que mente para poder fugir de uma situação, mas aquela mentira não tem problema não, porque ela... Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que é capaz de alguém que não tem Deus ter essas virtudes? Não tem como. Preste atenção numa coisa, a sociedade está do jeito que está, porque as pessoas estão longe de Deus. Por isso que aqui nessa igreja, o pastor Ângelo fala, e eu concordo 100% 100% com ele, nós não ficamos discutindo sobre política.
nós oramos pela vida do homem. Nós oramos para que os homens tenham suas vidas transformadas, amém? E para que eu e você sejamos livres das garras do diabo. Mostra para mim aqui, por favor, capítulo 5, verso 19. Fruto do Espírito, obra da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, pode passar, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Essas coisas são de Deus? Essas coisas existem na nossa sociedade? E a imagem e semelhança de Deus na vida do homem? O que aconteceu com ela? Você está vendo qual é o problema da nossa sociedade? O qual nós estamos nela? O problema da nossa sociedade, o qual nós estamos nela, é porque os homens estão produzindo obras da carne. Você lembra que eu li do texto, verso 26, que Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem pecou, o homem atribuiu na vida dele, recebeu da carne, das obras da carne, os atributos do diabo. E que às vezes o homem não entende, ele não compreende, e ele começa a reproduzir a imagem dele por aquilo que ele é. Não se engane, por mais que você tente esconder, uma hora você vai mostrar, de fato, para todos, quem você é. Não tem para onde correr. Uma hora eu vou mostrar para todos, para os da minha casa, para vocês, a minha família da fé, para os meus amigos que não são daqui, que não são da minha casa, quem eu sou. E a pergunta é: quem eu sou hoje? Eu sou a imagem e semelhança de Cristo? Porque a Bíblia diz que Cristo veio para restaurar a imagem comprometida. Eu acho que eu separei até um texto, que eu acho que está em... Acho que é... Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso... Eu anotei aqui, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, né, que nós conhecemos ele como Adão, mas na verdade o homem somos nós, essa figura nossa, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pode passar. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Pode passar. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Porque em Moisés encerrou a lei. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. E quem era aquele que haveria de vir? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem, fale comigo, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Amém? Um dia, distorcida a imagem de Deus, o qual Ele nos criou, a semelhança dEle,
por causa do pecado, que entrou por um homem, mas por causa de outro homem, santo, separado, que veio, que ofendeu o pecado, que tomou a chave da morte e do inferno, que foi para a sepultura. Homem nenhum vai poder dizer que Jesus não morreu. Jesus foi para a sepultura e ficou lá. E dentro daquela cultura, eles viram ele ficar ali 3 dias, e para eles era um absurdo ao 3º dia alguém ressuscitar. Mas Cristo ressuscitou. E ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele faz algo sobrenatural. Queridos, sobrenatural que Jesus fez, porque ele não só venceu a morte, não. Ele restaurou quem nós éramos. Ele nos levou de volta para o início de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Por isso há esperança. Por isso eu oro, dizendo: Senhor, usa a tua igreja para restaurar essa sociedade comprometida. Usa a tua igreja. Na vida de quem? Na vida do homem que está em pecado. Não é na vida do político, não, querido. Não é na vida, não, porque o político peca, o médico peca, o advogado peca, o operário peca, o funcionário peca, o pastor peca, o ministro de louvor peca. É na vida do homem que está desviado da imagem de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para você com toda certeza? Porque quando eu olhar para você e você olhar para mim, você vai identificar 2 coisas: ou a imagem do homem, ou a imagem de Cristo. É isso que você vai identificar. Não tem como você identificar uma terceira coisa. Você vai olhar e vai falar: não, essa imagem é do homem. Olha, é um homem, de acordo com essa sociedade, de acordo com os padrões desse mundo. Mas para outro você vai olhar e vai falar: é um homem, mas a imagem dele não é dele. A imagem dele é transcendente. A imagem dele é anormal. A imagem dele é muito boa. É diferente. As virtudes dele não são deles, veio de alguém. Alguém que é soberano, alguém que é maior, alguém que tinha autoridade, alguém que está acima da lei, alguém que está acima da lei do pecado, alguém que trouxe juízo sim, alguém que traz justiça sim, alguém que é poderoso, alguém que muda a história do coração de um homem, não da sua imagem externa. A proposta de Jesus está em Efésios capítulo 1, verso 5 e 6. Coloca para mim aqui, por favor. Em amor, fale comigo, em amor. E nós sabemos que o amor é o maior mandamento, e tudo vai passar e o amor não. Queridos, meus irmãos em Cristo, foquem no amor, tá bom? Façam todas as coisas, mas não deixe o amor fora não. A hora que você tiver todos os títulos que você quer ter, que eu não sou nada, eu não sou contra, não deixe de focar no amor não. Não deixe que o amor seja menor do que os títulos que você tem não. Eu acho muito interessante, né? Que às vezes as pessoas, você tem que respeitar um pastor sim, porque é pastor de ovelhas, mas cuidado para você não fazer dele um sagrado. Sabe por quê? Porque pastor não é nada mais, nada menos do que um escravo. Porque você chama ele de ministro, né? E a palavra ministro no original significa escravo. É o que nós somos, escravos. E se você é um ministro de Deus, você é um escravo da parte de Deus. Um bom escravo. Amém?